Mas, enfim, parece que ética não é o forte dos tempos que nós estamos vivendo. Por isso, nós convidamos o filósofo Samuel Sabino, que é mestre também em bioética e professor da Escola de Negócios, a AMB Morumbi, está aqui conosco. Bem-vindo, muito obrigado pela participação, um prazer conhecê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Bom, queria que você dissesse o seguinte: esse negócio da gente viver no meio dessa corrupção, isso é atávico. Ou seja, começou desde que o Brasil foi descoberto, faz parte do nosso DNA e não tem cura. Me parece que é da natureza humana. Nesse sentido, por isso que é importante sempre nos convidarmos ao discurso da ética. Porque por mais que, por exemplo, você tenha filósofos que tenham feito discursos belíssimos, profundos, isso não garantirá que nós sejamos éticos. Porque para a ética, você tem como pressuposto a escolha, o livre-arbítrio. Então, eu posso ser ético, eu venho de uma vida ética até hoje, mas pode ser que amanhã eu não esteja afim. Pode ser que eu tenha alguns elementos interessantes e que, de repente, eu não escolha ser ético. E aí, a gente volta a essa natureza que supostamente estaria aberta à corrupção, ao suborno. Então, a ética não tem garantia, eu preciso me convidar o tempo todo. Deixa eu te perguntar o seguinte: então eu posso entender que a ética, ela tem um equilíbrio instável, ou seja, eu não sou ético, eu sou uma pessoa que persigo a ética. Se eu pisar na bola, se eu me descuidar, eu posso não ser, é isso ou não? Eu tenho que estar constantemente de olho nela? Constantemente, é como um vício que você tem que vigiar. Agora, o que a gente pode considerar? Não há uma ética. Eu achei bacana o fim da sua fala, quando o nosso convidado foi embora, que você falou assim: olha, população, vamos pensar, dialogue com o seu colega, né, com o seu familiar. Mas será que todos têm essa linguagem da ética? Tem esse discurso claro? Então, por exemplo, é interessante entender que não há uma ética, mas há éticas. Então, a gente pode considerar que, por exemplo, a ética é uma ciência, como a física, a química. Por quê? Eu posso analisar a conduta das pessoas. E quando eu analiso a conduta, eu vejo o ponto de partida e aonde que vai chegar. Como a parte legal está fazendo. Ela está procurando entender aonde que foi ferido algum princípio, segundo a lei. Então, a gente tem duas perspectivas. A perspectiva da lei, isso aqui não é o momento, já estão fazendo isso brilhantemente. E o momento que a gente está vivendo agora, esse bate-papo, que é o discurso da ética. E aí eu posso considerar 3 éticas de reflexão. A primeira ética, que eu adoro esse movimento que ela nos proporciona, porque eu acho que elucida e ajuda a sociedade a pensar eticamente, porque não é óbvio o discurso. A primeira ética que a gente pode considerar é, por exemplo, a ética que tem como resultado aquele que pensa apenas em si mesmo, ou um menor grupo. Menor grupo? Um menor grupo. Então, deixa eu dar um exemplo. Nós estamos falando aí dos empreiteiros, falamos agora do Léo Pinheiro. Ok. Falamos do Emílio Odebrecht, do Marcelinho Odebrecht, etc. Esse grupo tinha uma ética? Ele tinha. Ou melhor, é tão intuitivo a gente pensar uma ética que abarca todos, mas é essa ética que eu vou propor como a terceira. Olha só, voltando um pouquinho. A primeira ética é aquela ética egoísta, aquela que pensa só em si mesmo, ou no menor grupo. Essa ética é uma ética menos nobre. Eu estou tentando ser elegante. Sim. Ou nada nobre. Sim. É a que pensa a curto prazo. A segunda ética é a ética que pensa no maior número de pessoas. Essa ética é uma ética nobre. Ok, ela está a caminho da humanidade. Sim. A terceira ética, que é a ética, por exemplo, kantiana, que muitos não devem saber, mas intui que, não, eu sou ético, nós temos que ser éticos. Essa é a ética kantiana. Qual que é? Aquela que entende que o fim último é todos. Agora, essa ética, apesar dela ser utópica, mas se ela se torna o objetivo, ainda que nós transitamos entre a segunda e a terceira, nós estaríamos a caminho da humanidade. Entendi. Então, a terceira ética é a mais nobre. Agora, eu te pergunto. Um grupo de ladrões, eles têm uma ética entre si?
Tem. A Tem. primeira. Primeira. A menos nobre. Porque eu não estou chamando de ladrões os empreiteiros aqui, nem vou fazer não. Mas eu digo, os caras combinavam, é isso ou não? Sim. Ó, é o seguinte, dessa vez ganha você, depois ganha você, em cima formavam um lobby, formavam um cartel, mas eu digo, esse grupo tinha uma ética, não tinha? Tinha. Essa ética menos nobre. Menos nobre. A que pensa a curto prazo. Certo. Aquela que tem Aquela como que você fim citou último. em primeiro lugar. Isso. É a menos nobre. Eu estou tentando trazer um discurso elegante. Porque a gente pode desabafar, trazer um monte de palavras, mas em uma palavra só. Quem faz isso, quem pensa a curto prazo, quem vê só apenas vantagens pessoais ou imediatas, ele é um deselegante. Porque quantas pessoas sofreram? Sem dúvida. Qual é a conta a pagar? A conta é enorme. Não, mas numa hora como essa, você acha que isso entra na discussão? Olha, nós estamos roubando o Estado. Eu vou falar para você não se compreender. Estamos roubando o Estado. Com essa grana que eu estou roubando do Estado, tem menos lanche nas escolas, falta esparadrapo no centro de saúde, falta saneamento básico. Está roubando a coletividade. Exatamente. É isso ou não? Quer dizer, não está roubando o governo. Está roubando um conjunto de pessoas. Um conjunto. Se o dinheiro sai da população, sobe para um Estado, ele tem que aglomerar esse dinheiro e depois ele vai dividir, primeiro com o princípio de igualdade. E quando a igualdade não der conta, você aplique a equidade, que é tratar o diferente de forma diferente. Agora, quando você tem a primeira ética, essa ética egoísta, o que eles fazem? Qual é o pressuposto? Só o princípio de equidade. Eles tratam os diferentes, aqueles que têm essa condição mais favorável, de forma diferente. Logo, todo o resto sofre da injustiça. Porque o princípio de igualdade, ele não desceu primeiro. Agora, você está falando, eu até estou identificando, por exemplo, muitas vezes no Congresso Nacional, né? Quando o cidadão vai para o Conselho de Ética, eles ficam na primeira parte que você citou. Em vez de olhar para a terceira parte, que seria a busca, vamos dizer assim, daquele, é utópica, mas nós temos que procurá-la, né? Tem que ser objetivo. Nós ficamos lá embaixo. Olha aí, é o seguinte, entre nós aqui, nós temos uma ética, você não me condena, eu não condeno você. Eu não vou punir você, mas se você também não me pune, quer dizer, fica naquele grupo pequeno. Interesses particulares, ética egoísta, ética menos nobre, ética que pensa a curto prazo. Agora, é importante também entender que quando se fala em ética, qual que é o resultado? Qual que é a proposta? Qual que é o fim último? Preservar a dignidade. Porque, como vai dizer Kant, o homem é um ser que tem dignidade e esse é o fim último. Agora, por isso a terceira ética. Porque ela tem como pressuposto que fará de tudo para manter ou preservar a dignidade, que é o verdadeiro propósito da existência humana. Quando eu acabo ferindo a dignidade, é injusto. Sem dúvida. É menos nobre. Agora, o que a gente pode considerar também? Qual vai ser o resultado de tudo isso? Os juízes, a parte dos juristas, eles estão fazendo o papel dele. Vamos torcer que, por exemplo, essas empresas paguem essas multas de 2 bi alguma coisa e que esse dinheiro supostamente volte. Sim. Mas qual que é a vantagem? Qual que é o ponto bom? É que a sociedade, ela passará por esse sofrimento, mas se tiver esse discurso que esclareça ela, vai levar a médio e a longo prazo uma evolução da sociedade. Sem dúvida. Agora, o que eu gostaria de deixar para a sociedade pensar? Vamos parar com o discurso ideológico. Não importa se você torce para o Corinthians, ou para o Palmeiras, ou para o São Paulo. Não importa qual partido que é melhor. Ah, mas o partido X, ele fez uma coisa boa. Ótimo. Ah, mas ele acabou depois fazendo suborno ou corrupção. Está fora. Tem uma coisa que eu falo, Sim. Inclusive semana que vem vai sair um artigo, que é o seguinte: o século XXI está manifestando uma era de intolerância para os intolerantes. Eu tenho 2 pontos históricos, após a Segunda Guerra Mundial e a era da informação da internet. Assim que o artigo sair, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre ele. Tá. Tá bom? Muito obrigado pela sua gentileza, prazer em Obrigado. conhecê-lo. Obrigado. Muito obrigado.